Bem-vindo, irmã, irmão, a este programa Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima e também assumo outras responsabilidades no âmbito da Diocese. É com alegria que estou consigo para este programa. Através do programa Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que enchem de beleza, de dinamismo, de alegria a Igreja e contribuem para a sua missão. São como que cada um destes carismas e as obras que dele brotam, em termos de congregações religiosas, movimentos, associações, são como que canteiros de um imenso jardim florido que é a Igreja Católica. Em cada semana levamos até si, então, o conhecimento de um destes carismas ou de uma destas associações. E hoje vamos levar até si, precisamente, o conhecimento de uma associação que existe na Diocese de Leiria, uma associação de visitadores dos estabelecimentos prisionais de Leiria e que dá pelo nome Os Samaritanos. Vamos tentar saber como é que surgiu esta associação, o que tipo de atividade é que realiza, quais são os seus objetivos, quem é que dá a cara, por assim dizer, nesta associação. E para nos falar de tudo isto, temos connosco hoje dois convidados, Joaquim Carrasqueiro e Ana Matos, que nos vão dar a conhecer este programa. Bem-vindos, Joaquim Carrasqueiro e Ana Matos, a este programa. Obrigado por terem aceitado o convite para estar aqui e para nos desvendarem um bocadinho de alguns dos segredos dos samaritanos. Iria perguntar quem são, de onde vêm, para que os nossos ouvintes ou telespectadores possam saber quem tem diante. Boa tarde, Padre Jorge. Obrigado pelo convite para estarmos aqui. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós somos, portanto, elementos que, de certa forma, orientam os destinos da Associação Os Samaritanos. Eu, na qualidade de Presidente da Direção, te ajudo a caminhar todos os outros colegas que connosco partilham os momentos fáceis uns, difíceis outros, mas sempre agradáveis durante toda a nossa vida. Sou natural ou melhor, resido na Paróquia da Batalha, desta Diocese, e já desde há cerca de 20 e qualquer coisa anos que faço parte desta estrutura da equipe dos Samaritanos desta Diocese de Leiria Fátima. Mais adiante falaremos mais desse compromisso, desse desenvolvimento, desse empenho. Ana? Então, eu sou Ana Matos, conhecida pela Tiana, das prisões, hoje. Sou da Estação de Leiria. Fez 20 anos, dia 8 de março, pela primeira vez que fui ao estabelecimento prisional Zona Feminina. Sou casada, tenho 2 filhas, tenho 4 netos e sou feliz, graças a Deus. Ainda bem, muito bem. Então, antes de nós entrarmos em conversa sobre os samaritanos, vamos ouvir uma peça que a equipa da Canção Nova preparou para si e através da qual nos faz já um certo retrato da Associação Os Samaritanos. No tempo em que o Padre Albino da Luz Carreira era capelão das prisões de Leiria, existia um grupo de leigos comprometidos à sua volta que o acompanhavam nas ações de voluntariado, visitas àqueles estabelecimentos prisionais. A dada altura, sentiu-se a necessidade de dar a esta realidade um cariz mais institucional, o que iria dar origem à Associação de Visitadores dos Estabelecimentos Prisionais de Leiria, os Samaritanos, cujos estatutos foram aprovados em Assembleia Geral, datada de 26 de fevereiro de 1996, e ereção canónica na mesma altura. Apesar de se ter dado este passo, todo o grupo vivia um pouco agarrado ao Padre Albino. Quando há cerca de 10 anos o referido capelão assumiu outras responsabilidades pastorais, deixando as prisões, viu-se o grupo na necessidade de abraçar mais profundamente esta ação e assumi-la de forma a ter presentes os 3 vetores pelos quais procura nortear o seu trabalho: prevenção, dentro do espaço prisional, e reinserção. Guiados pelo amor de Cristo e tendo presente o Mateus 25:36, estive preso e fostes visitar-me, os samaritanos sentem-se constantemente impelidos pelo dom da fé a dar a razão da sua esperança e a favorecer, em todas as dinâmicas celebrativas do encontro, um agradável ambiente junto dos reclusos a quem são enviados como o bom samaritano. Então, voltamos à sua presença para esta conversa com os nossos convidados de hoje. Iria perguntar, antes de mais, ao Joaquim Carrasqueiro, a associação nasce da ação
do Padre Albino Carreira. Quem foi este sacerdote da Diocese de Leiria-Fátima? O Padre Albino foi um sacerdote, portanto, muito respeitado e conhecido na Diocese de Leiria, Fátima. Nasceu na paróquia de São Mamede, em 1938. Passou largos anos como capelão dos estabelecimentos prisionais de Leiria, na antiga prisão regional, portanto, destinada aos adultos, e na prisão da chamada, conhecida prisão-escola para os jovens, dos 16 aos 23, por aí assim. Foi com ele que iniciei a minha atividade como visitador, por convite próprio, já há uns anos largos, há mais de 20 e tais anos. Era uma pessoa que, de facto, nos cativava, uma pessoa que tinha um carisma muito especial, de proximidade, uma pessoa afável, pessoa que, junto dos reclusos, era mais do que um capelão, era um irmão, como ele tratava, como ele habitualmente costumava tratar cada um. Ainda alguns anos após a sua saída deste munus pastoral, o ambiente dentro dos estabelecimentos prisionais era, uns para com os outros, era irmãos. Irmão tu cá, irmão tu lá, era assim. Claro está que neste momento as coisas foram se vendo e com o afastamento dos anos, as coisas foram, e neste momento já não, das pessoas que estão internadas naqueles estabelecimentos, já poucos conhecem o Padre Albino, e portanto... A população também se vai renovando. Evidente. E portanto esse tratamento, essa forma de tratamento foi-se esvaindo. Mas de facto era uma pessoa excepcional, que de facto tinha uma proximidade com cada um que a todos encantava, tanto aos reclusos como ao pessoal administrativo e até com os guardas, portanto, que são três estruturas que nós temos com quem nós temos que lidar ali dentro. E, portanto, foi com ele, como dizia, que nós começámos a nossa atividade e, portanto, tivemos que a prosseguir para além dele. Sim. Portanto, ele depois terminou essa missão nas prisões e foi nomeado pároco e veio a falecer em 2013. Exatamente. E, portanto, foi da ação dele como capelão ali que surgiram a Associação Os Samaritanos. E então, a pergunta agora é, como é que tudo surgiu? E como se desenvolveu a associação? Como dizia, portanto, esta atividade da pastoral penitenciária já vem ensinando há largos anos, portanto, desde a sua tomada de posse naquelas lides, mas com um grupo de pessoas que giravam à sua volta, portanto, não organizadas, pessoas que estavam com ele, que iam com o Padre Albino, como costuma dizer, às prisões. Os anos foram passando, as coisas foram-se adensando e houve, de facto, uma reflexão sobre esta matéria e chegou-se à conclusão que, de facto, tudo na vida tem que ser organizado. E com ele e à sua volta surgiu a necessidade, de facto, e concluímos que, de facto, seria melhor a nossa atividade desenvolver-se em torno de uma estrutura organizada oficialmente. Daí que concluímos, em dada altura, pedir a uma pessoa de Leiria, a um jurista que nos fizesse o articulado dos estatutos, que colocámos à aprovação do Sr. Bispo em 1996, e cuja aprovação foi em novembro, salvo erro, de 96. Já vamos um pouquinho mais adiante, e esta associação, ao fim e ao cabo, os membros quem é que faz parte desta associação e os membros desta associação, como é que agem neste contexto das prisões? Se me permite, Padre Jorge, eu voltaria um bocadinho atrás, porque, depois, como dizia, depois de nós concluirmos que, de facto, essa necessidade da associação, fomos caminhando também com o Padre Albino à mesma, já com a estrutura concluída. Sim. A partir do momento em que ele, de facto, mas como diz, à sua volta nós descansávamos bastante. Nós concluíamos, discutíamos os problemas, mas era o Padre Albino que Era um bom esteio. Era, exatamente. O Padre Albino e um líder. Era, portanto, nós estruturávamos as coisas, mas ele é que fazia. Ele era, digamos, a pessoa que no terreno colocava as coisas. Até chegou um momento em que ele, de facto, porque entendeu que era o tempo oportuno, deixou, portanto, aquela pastoral e foi colocado, como dizia, em Mindo como pároco. E aí nós vimos-nos, como dizemos, como órfãos. Mas, com a responsabilidade que sentíamos de prosseguir essa caminhada, tivemos que colocar sobre os nossos ombros aquela pesada herança que sabíamos ter, mas que procurámos, de facto, desenrascarmos, entre aspas, da situação. Se calhar, mais do que pesada, é uma nobre herança.
Também, é com certeza. Mas tivemos, portanto, e aí conseguimos perceber como é que as coisas se fazem no terreno sem ter necessidade de estar à espera que o outro faça. E, portanto, continuamos a organização e, portanto, fomos alargando a associação e fomos consolidando tudo aquilo que deveríamos fazer em todos os níveis, aquilo que o padre fazia junto do estabelecimento, das direções, dos guardas, enfim, tudo o que é cantinho daquela casa, nós fomos obrigados a chegar lá e colocar, portanto, como necessário. Não é? Sim. Então, para a vossa ação, digamos assim, pode haver como que um carisma. Normalmente pode definir-se o carisma como uma palavra de Deus, uma palavra do Evangelho, que é vivida com uma determinada intensidade por alguma pessoa ou por algumas pessoas. No vosso caso, existe essa palavra que inspira diretamente a vossa ação? Ana? Claro que sim. A palavra de Mateus 25, 36 é realmente o versículo que nos diz mais e que nós seguimos. Estava nu e deste-me de vestir. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ter comigo. Portanto, isto é a palavra de Jesus, no famoso discurso de Jesus, do juízo final, digamos assim. Como é que esta palavra inspira diretamente a vossa ação e, sobretudo, a vossa alma, digamos assim, nesta ação? Porque eu sinto nestas palavras que é um pouco aquilo que nós fazemos. No fundo, vamos ao encontro daqueles mais marginalizados, daqueles que as pessoas passam ao lado, porque muitas vezes somos criticados, porque não vão lá e o que é que lá estão a fazer, não foi? E havia outras coisas para fazer, que podiam fazer outras coisas com mais interesse, e eles não estão lá para fazer bem. Portanto, no fundo, tem um bocadinho a ver com a parábola, porque é aqueles que as pessoas, muitas das pessoas, não é? Passam ao lado e que acham bem ele estar e que ainda nos criticam por estar. Mas realmente o nosso Deus leva-nos até eles e nós sabemos que Ele está lá, não? Ele já lá está. O Evangelho não é só para pessoas bem comportadas. Exatamente. É também por aqueles que fizeram as neiras na vida e que estão a pagar por elas. Exatamente. E Jesus tinha a preocupação exatamente para os reabilitar, para os recuperarem, de tal maneira que possam ter um contributo, um bom desempenho na vida e um bom contributo também para a sociedade. Claro que sim. Então, agora... Nós, sobretudo, se me permite, nós temos também presente, portanto, neste carisma, portanto, a parábola do bom samaritano. Daí o nome. Exatamente. Sim, portanto, já agora, a gente lá iria, mas de onde vem então o nome Os Samaritanos? Vem dessa parábola. Presente, de facto, aquela parábola de Jesus, portanto, quando certa pessoa foi encontrada à beira da estrada, portanto, nas margens da sociedade, como diz o Papa Francisco, nas periferias, e, portanto, a pessoa caída foi vista por duas pessoas, um sacerdote e um levita, e viram e passaram além. No entanto, o samaritano viu, aproximou-se, fez-se próximo e tratou dele. Nós também ali entramos, vimos, olhamos, mas vamos nos aproximando das pessoas, para que eles, se assim o entenderem, vejam em nós aquele samaritano, aquela pessoa em quem se podem suportar para prosseguir a sua caminhada, a sua regeneração, digamos, o seu voltar à vida, uma vida completamente saudável, uma vida de integração na sociedade que os espera, com certeza, à saída. É exatamente isso, de facto, nós precisamos, portanto, a reconstrução da pessoa toda e a sua colocação, digamos, na sociedade, que se calhar não soube acolhê-los, não soube acompanhá-los e que proporcionou que eles se colocassem naquela vida, digamos, de reclusão hoje. Portanto, os objetivos da vossa ação junto dos presos, quais são? Quais são os objetivos que se propõem? Nós colocamos em primeira instância a recuperação da pessoa. É, na verdade, essa a primeira ação da nossa parte. Não se pode construir uma casa sobre a areia. Nós, para podermos levar alguma coisa de cristianamente falando, de cristão, de alguma coisa de religioso, temos que construir a pessoa humana. De facto, há pessoas que estão completamente estruturadas, pessoas que de facto não têm famílias, não têm raízes nenhumas que se possam agarrar e, portanto, é preciso fazer essa reconstrução, para que depois, se assim o entenderem, depois da caminhada feita, né, e devidamente reconstruídos, possamos de facto então levar-lhes mais alguma coisa que seja, que assim, se eles assim o entenderem. Né? E, Ana,
Quem é que faz parte da associação? Temos neste momento volta de 20 voluntários, temos pessoas, a maioria reformadas, temos uns jovens que trabalham muito na retaguarda, quando é as nossas festas de Natal e Páscoa, eles preparam as dinâmicas, é que fazem as coisas. Claro que não têm a mesma disponibilidade de nós de ir lá durante a semana, ou algumas vão ao sábado, quando podem, e essencialmente isso. Sim, portanto, é um conjunto de pessoas diversificadas, Claro, sim. em idades, Sim, em sim, sim. condições, isso assim, gente de boa vontade e que procura ser, então, bom samaritano junto dos reclusos. Que tipo de atividades é que vocês realizam em favor lá dos reclusos? Nós podemos dividir a nossa ação em duas vertentes, dois esteios. A parte humana, portanto, a parte social, porque assim nos foi colocada essa questão, uma vez que vivemos num Estado laico, como sabemos, dentro das próprias prisões essa realidade é vivida. E, portanto, foi-nos colocada essa questão de vivermos, de nos empenharmos numa vertente mais social, que também dá resposta, digamos, à ânsia do estabelecimento em construir, e depois a parte religiosa também, a parte cristã, portanto, que está subjacente à nossa ação enquanto cristãos. Durante a semana temos uma abordagem na cadeia regional durante um dia e 2 dias na prisão-escola, em que de facto fazemos encontros com os reclusos e que atribuímos alguns bens de primeira necessidade, produtos de higiene, roupas, etc., coisas do género. E portanto estamos de facto nessa tal reconstrução humana, de proximidade, de análise, de pesquisa daquilo que cada um pode precisar da nossa parte e da nossa proximidade. E sobretudo na prisão-escola, ao sábado, com o capelão. É aí que, de facto, tem incidência a nossa ação mais de parte religiosa, de formação religiosa nesse dia. Não é? Portanto, e sempre tendo em conta que há 2 estabelecimentos prisionais em Leiria, e, portanto, Claro. dividem a atividade a um lado e ao outro. Claro. Tendo presente que nós, portanto, num lado somos voluntários, como disse, no outro lado somos acompanhantes, digamos, auxiliares do capelão. Portanto, sempre numa perspectiva, digamos, de capelania. Sim, como é que se faz, agora Ana, como é que se faz essa articulação e essa colaboração com o capelão, com o serviço que o sacerdote faz lá junto dos reclusos? Normalmente ao sábado nós acompanhamos à capela, onde faz a celebração com rapazes, uma vez celebração, outras a Eucaristia, outros encontros, costumamos acompanhar o nosso capelão Padre Rui Acácio, e na regional, à quarta-feira, também ele normalmente também vai, também acompanhamos com ele, faz parte das nossas reuniões também quando pode, portanto colabora connosco e nós com ele. Sim, e como é que articulam também com os outros, com a direção dos estabelecimentos, com os guardas, enfim, a vossa ação não é única, mas insere-se de alguma forma em rede com todo um conjunto de outras pessoas que cuidam e que tratam ou que vigiam os reclusos? Pois, a nossa abordagem, de facto, aos estabelecimentos, de facto, como diz, tem diversas vertentes. Não é só chegar ao estabelecimento e estamos junto dos reclusos. É muito mais do que isso. Nós entramos numa... E esta atividade, aliás, já podemos dizer que ela já foi muito facilitada já no tempo do Padre Albino. Foi ele um dos grandes obreiros dessa trajetória. Porque nós, ao chegarmos ao estabelecimento, como dizia, a primeira barreira com que nos lutamos logo, se assim se pode dizer, é os guardas. Saber o que é que vem para aqui fazer, como é que vamos ultrapassar tudo isso. Isso foi, de facto, foi facilitado com o tempo, com a proximidade, com o tratamento de proximidade uns com os outros e felizes, graças a Deus, hoje temos uma boa relação com a Força da Guarda, não temos qualquer tipo de problema, de uma maneira genérica. Há casos pontuais, mas isso, como tudo na vida, é ultrapassável. Com a direção dos estabelecimentos, temos uma relação excelente, pessoas que, de facto, de um tratamento afável e de proximidade que nos facilitam a nossa tarefa, dentro daquilo, sabendo que também nós fazemos o máximo possível para ser agradáveis e para cumprirmos tudo aquilo que, de facto, o estabelecimento coloca, no dia-a-dia das suas vidas, não é? No aspecto religioso, uma das iniciativas que vocês tiveram recentemente foi o conseguirem um espaço religioso, uma capela, mais concretamente, para um estabelecimento prisional. O
que é que fizeram? O que é que aconteceu? Falamos, neste caso concreto, na ex-prisão escola. Portanto, nós tínhamos e temos, portanto, digamos, um local que era dedicado à capela, mas que, dada a distância que existia do âmbito da zona prisional, não era fácil, dado os contextos que vivemos neste momento e enfim, todas as situações que envolvem o estabelecimento prisional, não era fácil trazê-los cá para a capela existente. Exatamente, portanto, já é bastante longe. E, portanto, já há uns 2 anos, ou mais, há mais de 2 anos já, que não tínhamos qualquer tipo de celebração com os reclusos. Portanto, limitávamos a ir de pavilhão em pavilhão, fazendo reuniões com eles, estando com eles, e por aí nos passávamos. A nossa preocupação era constante, porque sabíamos que tínhamos necessidade de ter um espaço onde pudéssemos reunir o grupo daqueles que assim o entendessem em celebrações comunitárias. Na primeira escola, como sabíamos que as ex-oficinas estavam desativadas, havia um espaço onde nós poderíamos certamente recuperar para esse fim. Colocámos a questão à direção, facultou-nos isso e depois as expensas, digamos, de mão de obra gratuita, materiais gratuitos e outras boas vontades e, portanto, alguns eventos que fizemos de ordem para angariar alguns proventos pecuniários, conseguimos fazer essa remodelação desse espaço e hoje temos uma capela que tem uma capacidade para cerca de 80 lugares, que foi benzida pelo Sr. Bispo recentemente, e que nos satisfaz porque temos uma afluência bastante razoável em cada semana do reclusos da prisão-escola, que estão sempre com ânimo e com vontade de estar presentes em todo tipo de ação. Depois temos também a sorte de ter um bom capelão, que de facto, não obstante não obstante termos, digamos, ele ter pouco tempo, e é pena, porque a sua proximidade existe, a sua vocação existe, é agradável, tanto para os reclusos como até todas as estruturas que nós falamos, dos guardas, da direção, enfim, todos se identificam com a sua forma de estar, mas pronto, em cada semana procuramos, e ele procura inovar para que, enfim, para que a atração e, digamos, a cativar seja uma constante, exatamente. Os reclusos e os outros depois. Exato. Muito bem, o nosso tempo vai caminhando para o fim. Até agora falámos da associação propriamente dita. Agora seria interessante saber um bocadinho a história de cada um de vós, como é que se comprometeram nesta associação e em que é que esta associação vos entusiasma, a associação e a atividade em si mesma, vos entusiasma e levou a dedicarem uma boa parte do vosso tempo a esta causa. Ana, em primeiro lugar. Eu comecei a ser voluntária, fez 20 anos no dia 8 de março. O Sr. Padre Albino ajudou-me numa fase muito difícil da minha vida, conheci-o num pior momento da minha vida, e quando o convidei para ir lá um dia jantar a casa, ele me disse que fazia visitas nas prisões, e eu achei aquilo muito interessante, e ele disse, amanhã vou celebrar às senhoras, então eu não posso ir. Ele disse, não, amanhã não, mas pode ir outro dia, depois combinamos isso e tal. Pronto, entretanto, aproximou-se o 8 de março, era dia da mulher, a minha filha, a Ruth, fazia 13 anos nesse dia, fomos lá festejar os anos dela, levar um miminho às senhoras e continuei até hoje, graças a Deus. Muito bem. Carrasqueiro, a história é mais pequena ou maior, hein? Não sei, é diferente. Estava eu um dia, na altura ainda, como dizia, das pessoas que gravitavam à volta do Padre Albino. Estava um dia em casa e a minha mulher, que já fazia parte do grupo, telefona-me e pede-me para chegar lá, da casa da doutora Teresa Ramos. Eu vou, não sabia o que é que se passava, e chego lá, o Padre Albino, olha, pedi para vir aqui porque preciso de si para isto assim, assim. Tá bom, tudo bem. Fiquei, fui andando, fui ficando, fui como a água, que quando entra na terra começa a penetrar, e foi assim que depois comecei a ter presente a tal frase, estive preso e vieste visitar-me. E a cada momento que me aproximava desta realidade, verifiquei que de facto assim era. E depois também o meu passado de formação, pelos anos que passei pelo seminário, todo esse passado que de facto começou a vir ao de cima. E uma frase do Padre Craveiro, meu diretor espiritual ao tempo, que dizia, quando algum saía, quem mais recebe, a mais lhe é pedido, e isso nunca mais me saiu cá da minha cabecinha. E, portanto, fui andando e depois, entretanto, cada vez me liguei mais a esta pastoral, depois mais responsabilidades me foram pedindo e, olha, cá estou, e fui andando. Certo. Então, para terminar mesmo, se alguém quiser fazer parte desta associação, colaborar nela,
que características é que deve ter e com quem é que pode contactar? Bom, eu posso dizer, portanto, para já tem que ter disponibilidade. Portanto, a pessoa deve estar disponível interiormente e exteriormente. Deve ter os seus problemas bem resolvidos para que possa, de uma maneira gratuita e aberta, estar na escuta daqueles que de facto nós precisam. De outra forma, se chegarmos ao pé de um recluso e em vez de escutarmos vamos debitar outros tantos males, não vale a pena. Antes, pelo contrário. Portanto, é a forma gratuita, a forma aberta, a forma descomprometida e não saber escutar o outro. Sim. Com quem é que podem contactar ou para que contactos? Ana? Pode contatar com o Sr. Joaquim Carrasqueiro, ou com a Ana Matos. Então os contactos depois aparecem No rodapé. Sim. Dizer que, já agora a título de complemento, que nós, quando alguém se quer aproximar de nós, nós temos de, pelo menos nestes últimos anos, temos sempre primeiro uma abordagem prévia para podermos conhecer quem é que de facto quer colaborar connosco, claro. Porque às vezes acontecia pessoas que de facto tinham uma ideia diferente da nossa missão e, portanto, com o contato connosco, chegaram à conclusão que de facto não era aquilo que eles pretendiam e, portanto, não vale a pena estar a prosseguir uma caminhada que depois seria frustrante para as pessoas. Portanto, fazemos essa primeira abordagem, onde nós esclarecemos qual é a nossa missão, o nosso carisma, aquilo que nós pretendemos, quem somos, e, portanto, se a pessoa se integra e se isso faz, para clarificar as para coisas, clarificar assim exatamente. poderem. E depois prosseguimos. Muito bem. Para quem quiser contactar, está então um mail, samaritanos96@gmail.com ou então pelo telemóvel 918-703-005. Obrigado, Joaquim Carrasqueiro e Ana, pela vossa presença e pelo esclarecimento que puderam darem àqueles que nos acompanham através da televisão, da rádio ou da internet. E para si, que nos permitiu entrar em sua casa ou entrar no local onde está, também o nosso agradecimento e os votos de que aquilo que conheceu hoje possa também motivá-lo ou ajudá-lo a empenhar-se em fazer bem ao seu próximo, qualquer que ele seja. E vamos invocar a bênção de Deus para si e para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus Cristo esteja consigo e até o próximo programa, se Deus quiser.